Fala pessoal, welcome. É o seguinte, esse vídeo aqui com certeza vai ajudar muitos de vocês. Um vídeo que realmente eu precisava, né, fazer esse upload para poder realmente focar 100% nessa prova e tirar algumas dúvidas que com certeza a maioria de nós temos aí, tá bom? Então vamos aqui pergunta por pergunta, analisar bem, tá bom? A pergunta para realmente quando chegar nesse grande dia da sua prova você passar com aquele A, B, eu não quero nem C não, quero nem 7 não, quero de 9 ou 10, tranquilo? Então, let's go, vamos dar um zoom in aqui, ó, nessa prova e vamos com essa primeira pergunta, vamos ser bem objetivo, tá? Então, a primeira pergunta diz assim, ó, complete o texto seguindo os 12 passos do nosso procedimento do atendimento ao cliente, tá? Isso aqui é fato, que é uma das regras principais da nossa escola, afinal o foco aqui é se tornar padrão, ter um atendimento padrão, desde a entrada do início, quando você chega à barbearia, até o final do seu atendimento. Então, a primeira aí seria, né, verificar estação, né, lembrando você chegar cedo e tal, organizar, cuidar da sua imagem profissional e tudo. Aí temos verificar cliente agendado, cumprimentar o cliente, né, preparar o cliente. Quinto, né, a consulta, sabemos, né, que estamos literalmente fazendo isso um atrás do outro. Então, preparamos o cliente, já ali perguntando como é que ele gostaria o corte e tal. Então, o quinto passo seria a consulta. Sexto, que seria executar o serviço. Sétimo, que seria lavagem, né, a finalização. Oitavo, né, que seria mostrar o resultado. E nono, tirar alguma dúvida. Décimo, baixar a cadeira. Décimo primeiro, né, remover a capa. E décimo segundo, volte sempre. Tá bom? Muito importante você dominar os 12 procedimentos do atendimento ao cliente. Agora vamos aqui para a segunda pergunta. O que devemos fazer para manter uma boa postura preparando o cliente com a capa? Então, analisando bem, né, o que a gente realmente precisa manter uma boa postura preparando o cliente com a capa. Então, literalmente, você não preparou o cliente ainda, tá bom? Então, A, baixar a cadeira, fato. B, subir a cadeira, travá-la e colocar a capa por cima. Não acho interessante você colocar a capa por cima. Subir a cadeira e utilizar a gola higiênica, fato. Mas subir a cadeira, travá-la e colocar a capa utilizando a gola higiênica, com certeza seria a resposta correta. Número 3. Qual o produto é apropriado para manutenção e limpeza de suas ferramentas? Singer, não. Álcool, não. C, End School Care e D, óleo para as máquinas. Aí seria aquelas duas opções que normalmente iam mexer com você, mas o correto seria End School Care, porque ele tem todas as funções, né? Se não me engano, ele é 5 em 1, ele tem todas as funções que uma máquina de corte, uma máquina de acabamento precisa de sua tesoura para esterilizar, ter uma durabilidade maior da sua ferramenta, ok? O quarto, o que significa 3.0? Sabemos aí de fato que é a máquina de corte, se a gente for falar sobre a receita, tá bom? O que significa 5.0? Né? A máquina de acabamento, certo? Realmente faltou ali, né, a máquina de acabamento, mas seria sua máquina de acabamento. Sexto, o que significa hair? Cara, vocês trabalham com isso, mano. Então seria de cabelo, certo? Número 7. A estação de trabalho são divididas em quantas divisões? Pessoal, literalmente sabemos que são divididas em 3 divisões, né? Que as ferramentas mais utilizadas, setor de barba e produtos e a terceira, higiene e manutenção. Assim acaba passando autoridade, né, para o seu cliente. Lista 5 ferramentas mais utilizadas durante o corte. Não podemos dizer aí borrifador, pente, máquina de corte, máquina de acabamento e talvez um navalhete ou, né, talvez aí um prendedor. Tudo que está, né, no setor de ferramentas mais utilizadas, tá? Isso aí realmente é bem fácil. Secador, né? Tem muita coisa aí, talco, espanador, tem muita coisa que você poder, né, realmente colocar aí na prova. 9. Complete as variações de 0. 3.0 significa, né, a variação de 0 da máquina de corte. 5.0 da máquina de acabamento. Razor da lâmina. E shaver, certo, da pele, tá? Todos esses códigos aí são as variações de 0. Normalmente durante a consulta é muito importante você caçar o 0 que o seu cliente deseja, ok? 10. O que significa square shape? Tá? Formato quadrado, formato triangular, formato arredondado e formato curto. Realmente não existe esse formato curto, então já
vamos riscar isso aí, tá? Realmente é o formato quadrado, para quem jogou de Play 2, para quem teve uma infânciazinha com videogame, né? Square é muito fácil você lembrar disso, tá? O que significa round shape, aí sim seria o formato arredondado. O formato longo não existe, e o formato triangular a gente sabe que vem de triangle, né? Começando com TRI também, então seria aqui formato arredondado, tá ok? 12º, qual osso usamos como referência na parte de trás da cabeça? Literalmente, isso aqui é fácil quando você for realmente responder esse tipo de pergunta. Se realmente você consegue aqui, né, ver aqui o osso, você consegue analisar, né, já bate aqui que esse aqui é o osso principal, se chama occipital. Lambdoide não seria, que lambdoide é uma curvatura. Temporal também não seria, porque seria essa parte de baixo, e a parietal seria a curva para o topo, tá? Então, parte de trás da cabeça já está falando o osso occipital, ok? 13º, quais são os 3 tipos de graduações mais utilizados hoje em dia? Pessoal, normalmente, né, os 3 tipos de graduações mais utilizados são aquele baixo, médio e alto, né? Que se a gente for falar, seria o low, mid e high. Aquele cliente ainda não sabe o que é taper fade, bush fade, essas coisas. Então seria assim, né? Normalmente você está fazendo aquela consulta, e aí, como você gostaria? O degradê, aquele baixinho, medinho ou alto? Então, seria sim o mais utilizado hoje em dia, certo? 14º, que temos complete o texto sobre os meninos do pente da UOL, certo? O pente 1 ele é 3 mm, o pente 0,5 1,5, pente 2 6 e o pente 1,5 4,5. Então, existe uma matemática aqui muito simples, do pente 0,5 para o pente 1,5, né? E o pente 1 e o pente 2, se você notar, iniciando do 0,5 é só mais 1,5. Exemplo, 0,5, 1,5 mm, pente 1, 3 mm, quer dizer, foi mais 1,5. Pente 1,5, 4,5 mm, quer dizer, de 3 mais 1,5, 4,5. E o pente 2, 6 mm. Então, pente 1,5, 4,5 mm mais 1,5 seria 6 mm. Tá ok? Então, muito fácil aí você realmente dominar essa informação se souber a matemática. 15ª pergunta, quais são as formas geométricas mais utilizadas, né, cortando o cabelo ou fazendo uma barba? Lembra, formas geométricas, só desenha um quadrado, um triângulo, um círculo, ponto. Tá? Você não precisa sair aí, né, como é que se fala, escrevendo. É direto e objetivo, formas geométricas, quadrado, triângulo e círculo, tá bom? 16º, ele está dizendo qual a função da toalha quente durante o procedimento de barba. Fato que relaxar, alguns, agradar, ok? C, abrir os poros para facilitar o procedimento. E D, não irritar. É fato que para o barbeiro, né, tem uma facilidade em laminar aquela barba, a resposta correta seria abrir os poros para facilitar o procedimento. 17ª, para remover uma barba total, o correto seria utilizar o produto de espuma de barbear. Corretíssimo, tá? Pessoal, o shaving gel, por ele ser a maioria das vezes mentolado, acaba que, né, que ele fecha os poros também, né, se os poros estiverem abertos. E o espuma de barbear, normalmente, ele tem os ingredientes, né, as fórmulas dentro do produto para realmente agir mais e facilitar a abertura da foliculite, né, da barba, do cabelo e tal. Então, com certeza, seria espuma de barbear. E a dica que eu dou é sempre você ter uma chaleirazinha e lá tá mantendo uma temperatura bem agradável da espuma, ok? 18 agora, em qual posição devemos deixar o cliente para modelar a barba? Deitado? Não. B, sentado. C, diagonal. E D, em pé. É fato que assim, em pé aí a gente já pode cancelar. Diagonal também é questão da coluna do cliente, né? O correto seria, sim, sentado. Você está ali usando um espelho, certo? Como literalmente a sua revisão, tá bom? Então não confia deitado, afinal a linha pode mudar. Tá bom? E agora vamos lá. Qual desses equipamentos podemos reutilizar para fazer a barba em vários clientes e por quê? Navalha ou navalhete? Pessoal, navalha é aquela navalha bem antiga, né? Que tem que fazer no cinto e tudo. E navalhete, né? Que utilizamos mais hoje, que podemos, né, colocar uma lâmina descartável, né? E ficar mudando e higienizando a nossa ferramenta. Então, o correto seria navalhete porque a lâmina é descartável. Ok? 20, pessoal, onde podemos, né, localizar localizar ou criar o corredor mecha-guia, que é aquela cruz, tá bom? Então aqui com o mouse eu quero que vocês me acompanhem, seria no centro aqui, ó, você vai ter que desenhar, ó, o corredor mecha-guia, aqui, certo? Bem aqui no centro, ó,
tá? E também pode utilizar aqui da orelha para orelha. E aqui, certo? Na orelha, bem aqui, ó, o principal. Ok? Então, esse seria a forma correta de você responder essa pergunta. Preenche os ângulos do corte. Como eu sempre falo, pessoal, o chão é sempre zero, tá? Zero total. Então, assim você vai ter uma maneira mais fácil de entender isso aqui. Então, se o chão é zero, tá? Aqui seria 45, 90, 135 e 180, fazendo totalmente uma curvatura, né, com a tesoura. Tranquilo? Vamos agora para 22. Preenche e identifica onde se localiza a área de trabalho e as graduações mais utilizadas. No caso aqui é só você colocar esse códigozinho aqui para o lado, ó, muito fácil. O 2 vai para cima, depois vem o H, o M, certo? E o L, né, onde fica, né, High, Mid e Low, certo? Lembre-se que o Paint 2 é o que eu mais recomendo para área de trabalho, ok? Por que o procedimento de lavagem é tão importante antes de cortar o cabelo? O cliente está pagando, podemos analisar os cuidados e estudar o formato da cabeça, muito interessante. Estudar os ossos da cabeça, também interessante. Ou D, para oferecer uma hidratação. Realmente, eu falo que quando a gente vai para o lavatório, né, a gente consegue analisar tudo desse cabelo. Então, com certeza, né, analisar cuidados e estudar o formato da cabeça, certo? Se o cliente tem, sei lá, um sinal, alguma coisa, um corte, e vários etc aí que você pode abordar durante o procedimento de lavagem. 24. O que devemos ter em mãos quando estiver analisando e fazendo a consulta com o cliente? Fato que somente o pente de corte, certo? Você não está com o pente de corte tesouro, você não vai cortar ainda, certo? Você está ali fazendo a consulta e já com o seu pente ali analisando. E o que eu mais recomendo é fazer a cruz. Toda vez que você estiver fazendo a consulta com o seu cliente, já vai pegar seu pente, já vai direto para aquela cruz, né? E analisa ela e vê como é que o cabelo foi cortado e como é que está o crescimento dele, ok? 25. No procedimento de secar o cabelo, qual a temperatura devemos usar? Muito quente, quente, morno, frio, fato que morno, pessoal. Tá? Secar o cabelo. Quando formos falar em modelar o cabelo, aí sim eu falaria que seria muito quente, certo? Mas o foco aqui é secar, então vamos no morno, assim esse cabelo ele não vai criar um volume muito grande, ok? De fato, lembre-se de sempre, primeiro contato é o coração, é o redemoinho do cabelo, tá? 26. Quando o corte será executado todo na tesoura, devemos lavar o cabelo antes e depois? Sim. Como eu sempre falo, quando você lava o cabelo antes, né, você tem um cuidado a mais com as tesouras para não cegar, tá bom? Fato que você também fato que também você consegue analisar, né, condicionar mais o cabelo para ter mais controle e tal, e depois é fato para ele sair limpo da barbearia, certo? Muito importante isso aí. Lembre-se que eu sei que é difícil vocês entenderem isso, mas realmente um cabelo lavado antes você com certeza cortará mais rápido, ok? 27. Qual procedimento é o mais importante durante o atendimento? Tá? Fato oferecer sua água. Mano, até algumas pegadinhas que eu coloco é muito engraçado, né? Oferecer seu cliente uma água, fato que não. B, consulta. C, mostrar o resultado. D, lavar o cabelo. Com certeza, eu volto para aquela falar, né? Se a consulta for uma merda, o corte será uma merda. Então, assim, certeza B é a resposta correta. Você tem que fazer uma consulta bem feita se você deseja um corte bem feito. Ok? Agora vamos aqui para 28. Quando o cliente deseja remover tamanho deixando uniforme, qual seria o ângulo de corte a ser executado na parte superior? Tá bom? Pessoal, isso aqui eu recomendo você desenhar, tá? Porque se você desenhando aqui, acaba que você vai facilitar o seu raciocínio. Exemplo, se desenhar uma curvatura aqui, assim como fosse esse movimento do mouse aí, que eu não consigo desenhar aqui agora, mas se eu fosse desenhar uma curvatura aqui, é fato que a palavra-chave está dizendo aqui é remover tamanho, certo? Não sei se dá para grifar aqui, é remover tamanho, deixando uniforme, certo? A gente sabe que a cabeça é uma curvatura, e uma curvatura a gente está falando, né, de 180, tranquilo? Tá? Então um corte, um ângulo seria 180, a gente estaria deixando uniforme, certo? Acompanhando o crânio. Tá? Quando queremos preservar a franja, qual o ângulo de corte devemos executar? Preservar, literalmente se eu fosse desenhar aquela mesma, né, curvaturazinha acompanhando o crânio, é fato que do menor para o maior, certo? E fato, quando a gente está falando do menor para o maior, a gente está falando de ângulos diagonais, né? 45, 135 e tal, em diante.
Quando desejamos criar volume na parte da coroa, qual ângulo de corte devemos aplicar na parte superior? Certo? Criar volume na parte da coroa. Tá? Sabemos que 45 a gente vai realmente no meio, né? Não vai ter tamanho. A gente vai criar tamanho nas duas pontas, se a gente está falando da coroa. 180 a gente estaria deixando uniforme, então o correto sim seria 90, ok? Quando desejamos criar tamanho nas laterais, criando movimento, qual o ângulo de corte devemos aplicar na parte da lateral? A gente já está falando criar movimento, criar tamanho. Então, de cara, 45. Não tem nem conversa 90, 180, tá? A gente sabe que a gente está indo do menor para o maior. E menor para o maior sempre são linhas diagonais, então o ângulo seria 45. Qual a referência nas laterais devemos utilizar aplicando 3,0 em uma graduação média? Tá bom? Fato, né? Se você quiser até posicionar os seus dedos aqui em cima da orelha, certo? Graduação média seria a sobrancelha, tá? Seria o 3,0. 33 aqui, qual a referência nas laterais devemos utilizar aplicando a 3,0 em uma graduação baixa? Seria o olho, tá? E qual, tá, 34, qual a referência nas laterais devemos utilizar aplicando 3,0 em graduação alto? Aí, no caso, seria a recessão baixa, que seria esse ponto do acabamento aqui, tá bom? Então, é uma pegadinha aí para vocês. O ponto do acabamento é exatamente quando essa curvatura, né, com essa linha na vertical, ela tem um encontro. Então, aí, no caso, seria chamado ponto de acabamento. O que significa graduation, literalmente, se você olhar, né, a gente dá para dar uma pesquisada, GRA, né, então a gente tem ali graduação, certo? 36, o que significa one length, tá? One, todos nós sabemos, one, um tamanho. Então, assim, realmente são duas perguntas em inglês que está muito fácil, certo? É só realmente você saber interpretar, ok? 37, o que significa section? Vou dar um pouquinho mais de um zoom aqui. O que significa sections? No caso, seria, né, um tamanho, graduação, planejamento ou seccionar. Lembrando, as primeiras três letrinhas, ó, SSC, no caso, seria seccionar. Preencha a receita do corte social, a 38 aqui, ó. No caso, a gente observa que, sim, se o cliente começasse, né, lavando o cabelo, o primeiro passo, de fato, seria, né, setor B. Mas vocês podem ver aqui que a receita ela está com G2, L3, L2. Então, ela começou com máquina, certo? Então, aqui no 2 seria acabamento. 3, setor B. 4, secar. Quinto, conexão. Sexto, revisão. E sétimo, assinatura. Tá bom? Essas seriam as corretas. 39, quanto tempo deixamos a toalha quente agir? Qual seria a função? Seria de 2 a 3 minutos, pessoal, certo? E a função seria para abrir os poros e facilitar o procedimento, né, de laminar, ok? Qual o setor da cabeça? Qual o setor da cabeça aqui na página, na pergunta 40? Qual o setor da cabeça iniciamos a técnica pente corrido 6 milímetros? Corte social todo na tesoura, tá bom? Lembrando, isso aqui, certo? Eu sempre recomendo, quando é pente corrido, corte social todo na tesoura, eu sempre recomendo vocês começar na parte de trás. Então, lateral, coroa, superior, não, seria a nuca. Assim, se acontecer algum erro, seu cliente não está vendo, mas é mais a questão do espaço que você tem e aí analisar se você está aplicando a técnica correta, ok? Marca a região do osso parietal, certo? Então você vai estar marcando aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, como vocês podem ver aí, tá toda essa região. Marca a região do osso temporal, aí você estaria marcando aqui onde eu estou passando o mouse, ok? Marca a região do osso occipital, literalmente na orelha aqui, ó, direto. Tá? Então, o occipital seria bem aqui onde está o mouse, vocês estão vendo aí. 44. Qual é a proposta quando cortamos em uma linha vertical nas laterais em cabelos longos? Tá? Pessoal, vocês têm que entender quando você corta na vertical, a gente está puxando, né, essa mecha. Então, o correto seria criar camadas. Em cabelos longos, se a gente puxar a mecha, é fato que um cabelo vai cair por cima do outro, certo? Então, a resposta correta seria C, criar camadas. 45. Qual é a função da máquina de acabamento? Criar linhas precisas, deixar o cabelo com volume, não incomodar o cliente, todos estão errados. Fato, a máquina de acabamento já está dizendo, né? Deixar aquele acabamento, aquele pezinho impecável. Então seria criar linhas precisas.
46, quando desejo criar tamanho e ter movimento com o cabelo, qual é a linha que trabalhamos? Tá? Curva, diagonal, reta, horizontal. Pessoal, criar tamanho, volta a falar, criar tamanho, ter movimento com o cabelo, certo? E você já vai direto para a linha diagonal, certo? Então grava essas pequenas palavras, ó. Criar tamanho e ter movimento, cara, é diagonal alguma coisa, tranquilo? Então já fica aí a dica. 47. Qual a função da máquina shaver? Deixar o cabelo igual, deixar para remover na lâmina, fazer o navalhado e deixar o resultado zero da pele? Com certeza deixar o resultado zero da pele, certo? O que significa trimmer? Que no caso seria a máquina de acabamento, máquina de corte seria clipper, cabelo longo seria long hair e máquina da pele, a gente sabe que é a shaver. Então seria máquina de acabamento, tá? Vamos agora 49, preencha a forma do skin fade. G2L3L2, 30, 50, shaver. 30L3, criar marcação. 30L2, eliminar marcação. G1,5L3L2, G1L3L2 e G0,5L3L2, acabamento e revisão. Isso aí seria a receita do nosso skin fade. 50. O setor B de tesoura é mais utilizado em cabelos longos? Não, certo? O setor B a gente recomenda realmente utilizar mais para cabelos curtos ou cabelos, eu acho que acredito que tem no mínimo aí de 5 a 7 dedos aí. Ok? Então, chegamos na metade, quase na metade da prova, ainda tem muita pergunta para frente. Então, tira aquele intervalo, tá bom? Vai tomar uma água, tomar um cafezinho e depois você volta aqui, né, no próximo vídeo para voltarmos a estudar e entender pergunta por pergunta, revisar mesmo essa prova final para assim você tirar aquela nota de excelência. Então, tamo junto. I'll see you guys in the next video e até parte 2.